Arte Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Daí a origem do seu nome, Meso, entre, Potâmia, rios. É uma região muito privilegiada, portanto, muita disputa para ficar nessa região. Lembrando que é um período de transição entre a pré-história e a história antiga, né, 4000 a.C. Esse período, as civilizações começam a deixar de ser nômade, de andar de um lugar para outro para fixar moradia. E eles sempre procuravam regiões com água próximo. E essa região com 2 rios era uma região mais disputada, né, nesse período todo. A Antiguidade é um período que vai de 4000 a.C. até 476 d.C., com a queda do Império Romano. As duas primeiras grandes civilizações são as egípcias e a Mesopotâmia. E são paralelas, por quê? Porque elas acontecem ao mesmo tempo em lugares diferentes. O Egito sendo no norte da África e a Mesopotâmia no Oriente Médio. Hoje, essa região está aqui, olha. Ela pega principalmente o Iraque, mas pega um pouquinho também da Síria, um pouquinho da Turquia, né? E se formos lembrarmos bem o que acontece hoje, né? Atualmente, as notícias que nós temos dessa região toda são de guerras constantes, né? E se associarmos lá na origem, ela originou dessas guerras também. Eram guerras entre o povoado todo lá, por conta do lugar, do espaço. Eles queriam brigar para ficar, para ocupar o espaço, né, e não deixar aglomerar com outros povoados. Então, as lutas já eram constantes desde a origem. História das civilizações. Mesopotâmia, ela teve várias civilizações, mas as principais que nós vamos estar estudando nesse período são os sumérios, os assírios e os babilônios. São 3 civilizações que mais deixaram riquezas culturais, artísticas e legado histórico. E nesse slide agora nós vamos estar estudando os sumérios. Nós vamos iniciar estudando os sumérios. Arquitetura e a escultura. O tipo mais famoso e impressionante entre as edificações sumérias são os zigurates. É uma construção de larga e ampla plataforma retangular, né, que sustenta, como se fosse uma pirâmide, sustenta as plataformas que estão acima. Era um período em que não tinha muita pedra nessa região, então eles construíam tijolos, eles construíam em cima de um morro, um lugar mais alto, né, da região. E aí eles faziam essas escalas para que aqui essa parte de cima é um templo religioso e econômico, né? É onde o governante, o superintendente, fica para comandar administrar toda a civilização ao redor. Então o material usado é tijolo de abade, sem cozimento, na qual formavam grossas paredes capazes de sustentar as cargas elevadas da parte externa. Ficava em forma de paralelepípedo, né, eventualmente com decoração de formas geométricas, e essas rampas, né, de segmento. Os sumérios desenvolveram materiais e técnicas mais avançadas, como o reforço, que é o suporte para os tijolos, o recesso, que são essas quinas, né, perfeitas que eles faziam, as pilastras de sustentação e os pregos de argila. As esculturas representavam principalmente o superintendente, né, o governante do período da civilização. Era conhecida como adoradores de deuses. Por quê?
Porque, na verdade, esse governante, ele tinha uma ligação direta com o Deus, ele recebia, ele estava aqui no templo, porque aqui ele conseguia ter contato, né, com o Deus, que eles acreditavam. O Deus sempre era ligado a um fenômeno da natureza. Deus do trovão, Deus da tempestade, Deus da chuva, Deus do sol e por aí vai, do vento. E aí ele recebia as ordens desse Deus que ele representava, e aqui ele obedecia e governava toda a civilização. Como ele não podia estar aqui o tempo todo, porque ele tinha que estar aqui governando, então quem o representava era a escultura, ok? Essa escultura estaria ali representando, sempre com as mãos, né, as mãos unidas, provavelmente numa atitude de oração, os olhos bem arregalados, não só para representar que a civilização até hoje, né, dessa região tem os olhos amendoados, sim, mas ela está em destaque. Por quê? Porque significa o caráter, a transparência, né? Os olhos são espelhos da alma. Então aqui mostra a transparência, o caráter, é a semblante dele de paz, né? Demonstra tudo isso. E também é pelos olhos que ele conversa, que ele recebe a informação do Deus que ele está representando. A veste dele se chama kaunak. Eles são feitos de tufos de lã e linha, né? São saiões. As mulheres também têm essa vestimenta, mas ela tem uma alça só, né? Um vestido com uma alça só, mas também com o mesmo material, feito de tufos de lã e linha. E a barba também, né? A barba representa um símbolo da força e poder. Gudea, superintendente de Lagash. Essa escultura se encontra no Museu do Louvre. Essa escultura ela é mais recente dos sumérios, né? São períodos diferentes. Aquela primeira escultura que a gente estava falando, né? Lá no início. Essa daqui já é mais ou menos cerca de 2.120 mil anos antes de Cristo. Ele também está sentado, né? Com as mãos também em formato de oração, os olhos também representam, e aqui esse turbante representa a coroa, né? Do governante desse período. As insígnias de Ur. As insígnias de Ur, ela conta a história de guerra e paz. Aqui no centro, a gente está localizando o governante, né, que ele leva o exército para guerrilhar. Então aqui representa o carro de guerra, lembrando que os sumérios foram os criadores da roda, né? Aqui a gente já tem o carro completo, mas eles que criaram a roda. Aqui os soldados enfileirados, aqui a gente vê mais história, aqui a gente vê, né, pessoas, mortos e feridos, né, nessa última fileira. Então, as representações esquemáticas, simples, organizadas, na sequência. É como se fosse história em quadrinho, né? Você vai seguindo a sequência, aqui ele vai contando tudo, é o rei comandando essa guerra, né? Aqui está passando a estratégia da guerra, aqui os exércitos estão se colocando para lutar, né? Por toda a civilização. Aqui eles estão lutando com os carros de guerra, que é um grande poder que eles tinham em mãos, e aqui eles estão conseguindo vitória e sucesso na guerra, né? Matando os seus inimigos. E aqui você coloca uma civilização que não tem tanto poder, que não tem tanto conhecimento, você vê que é uma civilização empobrecida perto do armamento que eles tinham, né? Da estratégia. Os sumérios eles eram muito estratégicos para a guerra. As cores que eles usam é o dourado, ouro, poder, né? Quando eles não tinham o dourado para representar, eles se representavam com amarelo também, que também estava representando o ouro, sempre nessa forma de poder. E também o azul. Por que o azul? Porque eles tinham uma pedra, que é o lápis lazuli, que é uma pedra local muito apreciada e é característico da Mesopotâmia. Ela representa muito a arte da Mesopotâmia, o lápis lazuli.
escrita cuneiforme. É a primeira escrita, né, considerada a primeira escrita e o marco do período da história. Ela chama cuneiforme porque foram feitos símbolos triangulares, né, com uma ferramenta com a forma de cunha triangular sobre uma base de argila. Né? Então ela era feita aqui, olha, né? Tá vendo os traços? Todos com essa ferramenta. Tablete de contabilidade era um tablete não muito grande, onde todos os comerciantes eles anotavam aqui as suas mercadorias que foram vendidas, as mercadorias que tiveram trocas de mercadorias, eram suas organizações de contabilidade, né? Por isso chama tablete de contabilidade. Aqui eram todas as suas organizações. Aqui eles conseguiam entender essas organizações, suas dívidas, seus créditos. É aqui que surge. Então, a escrita, na verdade, ela surge através da matemática, né? Através da contabilidade. Principalmente um dos principais era o comércio de trigo. E aqui já é uma plataforma mais evoluída, né? Você vê que ela é toda formada por símbolos. Olha só que interessante, né? Peixes, tudo isso são símbolos. É um pouco parecida com a cuneiforme, ela é um pouco parecida com a escrita egípcia, né? Você pode ver que há uma semelhança. Mas são as duas primeiras escritas inventadas. Mas alguns historiadores, a maioria dos historiadores, registram como a escrita cuneiforme como a primeira escrita da história. O marco da história inicia após essa escrita cuneiforme. Legado dos Sumérios. Atividade avaliativa. Aqui você vai fazer uma pesquisa sobre as invenções da civilização suméria. Enriqueça a sua pesquisa não só citando essas invenções, mas narrando a história de cada invenção. Escolha uma entre as invenções e represente criando um desenho no estilo das insígnias de Ur, ou seja, contando etapas dessa invenção. Você vai ilustrar, né, essa invenção. Você pode usar realmente o método de história em quadrinhos ou fazer enfileiradas, como é a insígnias de Ur, e pode usar ilustração, pode usar apoio do texto, pode ser em quadrinhos ou em rodapé. Crie à vontade.